Pastora Érica Leite é pastora na comunidade Novo Tempo, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Criadora do método Mulheres Emocionalmente Saudáveis, é autora de livros direcionados para mulheres. Pastora Érica tem ministrado para mulheres no Brasil e no mundo. Seja bem-vinda, querida pastora Érica Leite. Uma salva de palmas, pastora Érica. Muito bom estar com a pastora Érica aqui na nossa casa, nesses dias. Uma mulher posicionada, nós acompanhamos e vemos que é uma mulher posicionada para esse tempo, usando as oportunidades, aquilo que Deus tem colocado no coração dela. Vamos orar pela vida dela. Estenda a sua mão em direção ao altar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a pastora Érica, Senhor. Derrama sobre ela a tua graça, dá a revelação do céu, Deus. Que os seus segredos sejam revelados através da vida da pastora, Pai. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, meninas. Amém? Glória a Deus. Deus está na casa. Deus está neste lugar. Gente, nós acabamos de assistir um espetáculo de dança, não foi? Meu Senhor, tinha que ir para um teatro. Muito lindo. Vocês realmente levaram a gente naquele lugar santo, onde a presença do Senhor está. Deus, Ele está aqui. O Senhor, Ele tem falado conosco. Deus, Ele tem remexido dentro de nós. Porque cada uma de nós somos visitadas de formas específicas da parte de Deus. Uma só palavra que nos alcança de diversas maneiras. E Deus tem te alcançado na sua necessidade, assim como alcançou na minha. Então Deus está neste lugar. Você tem recebido do Senhor? Eu quero agradecer muito a liderança dessa igreja, porque eu sou pastora de igreja e eu sei como que é difícil a gente dar o nosso altar, né, para estar ministrando a palavra. Então eu agradeço a confiança, agradeço o convite da querida Michele, Cilícia, do pastor Felipe, que conheci, a pastora, muito obrigada, um abraço para o apóstolo, que eu agradeço muito o carinho com o qual nós estamos sendo recebidas aqui, com muita honra, e tudo aquilo que vocês têm plantado na minha vida, que o Senhor possa devolver para esta casa 100 vezes mais, e assim eu creio, amém? Deus está neste lugar. E eu tenho certeza que desde ontem o Senhor tem alinhado algumas questões a respeito dessa palavrinha, né? Posicionadas para um propósito. A gente ministra em vários congressos e é impressionante como que este tema tem sido levantado. Mas, aqui, trouxe, em cima dessa palavra posicionada, uma palavra que muitas de nós estamos assim, anos e anos, correndo atrás para saber o que é um propósito. E hoje você vai compreender como que é simples aquela palavra. Bíblica, já revelada, mas que a gente não tem percebido. Olha, deixa eu falar algo aqui com vocês. Todas as vezes que você olha para a Bíblia, você vê que o povo de Deus era marcado por festas, é ou não é? Você olha para o Velho Testamento, você vai ver o tanto de festas que tinha do povo. O povo viajava dias, não tinham logística para eles irem para um lugar por causa de um tema específico, por causa de uma oferta ou por causa de algo que eles teriam que entregar. O que eu quero dizer com isto? Eu acredito muito em ajuntamento profético. Todas as vezes que um tema é levantado por uma igreja, quando é gerado no coração de Deus, eu creio que existe uma porção específica em cima daquilo, liberado sobre aquele ambiente, para aquele final de semana, para aquele dia. Mas muitas pessoas não se atentam a isso. É mais um evento da igreja, deixa eu ir. E elas não acabam acessando aquilo que está liberado do céu em cima daquele tema, para aquele lugar. Então eu sempre falo com a Maiane, que é a que viaja comigo, falei assim, olha o tema, então vamos acessar o que está liberado lá. Então já começa, alguns lugares florescer, outros lugares
é renovo. Falei, preste atenção. Às vezes nós não compreendemos e não prestamos atenção naquilo que está liberado sobre aquele ambiente, sobre aquele lugar. E talvez é por causa disso que muitas pessoas, muitas mulheres, elas não saem daquele ambiente com aquilo que elas vieram buscar. Você acredita mesmo que Deus chegaria aqui e faria duni duni te? Deixa eu ver quem que eu vou fazer alguma coisa aqui. Duni duni te. Não. O desejo de Deus está liberado. Mas depende de cada uma de nós, de como nós acessaremos, nos posicionaremos para aquilo que já está liberado. Então, qual que é a moral da história? Preste atenção, até mesmo na bênção apostólica. Porque até na bênção apostólica, eu não saio de uma igreja antes da bênção apostólica. Não saio. Porque eu creio que Deus fala e libera até o último amém de um culto. Então preste atenção até o final do culto. Por quê? Porque tem algo de Deus liberado e que você pode acessar. Meninas, nós vimos um vídeo incrível, que é o que a pastora falou, nunca na nossa história, e nem sei se na história do mundo inteiro, uma primeira dama, uma mulher de autoridade, invocaria o nome do Senhor. Nunca vi. Eu creio que nenhuma de nós vimos isso. Então, quando você pensa em um governo, quando você pensa nós oramos pela nação, oramos pelo estado do Rio, oramos por Israel. Quando nós falamos a respeito de governo, nós precisamos primeiramente entender para que serve um governo. Não é para dar ordens, né? Não é para falar faz isso ou faz aquilo, não é para ter alguém bonito para coordenar uma gestão, não. Quando nós falamos sobre governo, a gente precisa ter a compreensão do que ele serve. E a função do governo é administrar, é representar um estado, ou representar uma nação, né? Então, o papel de um governo é defender os interesses para que ele possa, assim, reger toda uma sociedade. Só que tem que alguém nessa posição, ela luta pelos direitos daquilo que ela acredita, né? Ela luta por um direito que ela acha que é necessário para aquele tempo. Então, essa pessoa, ela deveria ser a personificação de regras, de ideais, de visões, e é por isso que ela ocupou aquele lugar. O que nós entendemos? Que aonde tiver uma pessoa posicionada, ali vai ter um governo estabelecido. Então nós acreditamos, eu acredito, fazendo essa analogia, que onde estiver uma mulher posicionada, um governo será estabelecido. Ou seja, interesses, ideais, administração, visão. Onde tiver uma mulher posicionada, ali terá um governo de ideais, de interesses, de administração, estará ali para ser estabelecido, tanto para o bem como para o mal. Ali se encontrará um governo de trevas ou se encontrará um governo de luz. A posição que esta mulher assumir é este governo que irá se estabelecer. Gente, é só você olhar ao redor, é só você andar pelas ruas da sua cidade, visitar o seu país, que você vai ver a assinatura de um governo. Se você for lá para o sul do Brasil, você vai chegar naquelas cidades encantadoras, meu marido é do Paraná, que você vai falar assim, estou no Brasil? É impressionante a diversificação que tem na nossa nação. Por quê? Porque é a representação do governo daquele lugar. Cada governo rege de acordo
com aquela pessoa que está posicionada, havendo regra ou não, porque a regra do país é a mesma. É ou não é? Se você pegar a Constituição brasileira, é a mesma lá para o sul como lá para o norte, mas como você vai, quando você vai para estes lugares, você fala assim, não acredito que é o mesmo país. A gente que viaja pregando, você vai lá para o sul, você fala, uau, estou aqui no Brasil, estou aonde? Quando você vai lá para o norte, lá por exemplo, lá para o interior do Maranhão, você fala, meu Deus, o que é isso? Por quê? Porque a posição que um governo estiver, a assinatura daquele governo vai estar ali naquele lugar. Se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos perceber a assinatura de um governo, uma administração presente. E por que isso é de extrema importância nós estarmos abordando aqui hoje? Por que nós devemos falar sobre o posicionamento de uma mulher e o governo que ela tem exercido através deste posicionamento? Por causa do poder de influência assustador que a mulher possui. Nós temos um poder de influência, você tem um poder de influência que você não faz ideia. Tão poderoso que é. Só que tem que Satanás sabe disso muito mais do que você. Ele sabe do poder que você tem de influência muito mais do que você. E o propósito de Deus na influência da mulher está em uma palavra. Porque posicionadas para um propósito. Você sabe qual que é o propósito bíblico da mulher? Edificação. Me mostre outro na palavra. Edificação. O propósito de Deus na vida de uma mulher é edificar. Como eu fico assustada quando eu vou às igrejas e eu encontro mulheres perdendo a paz, porque buscam incansavelmente o seu propósito, acreditando que o propósito dela é o altar, que o propósito dela é o microfone, que o propósito dela é cantar, que o propósito dela é tocar, que o propósito dela é ensinar na escolinha dominical. Nós estamos confundindo propósito com vocação. Nós estamos confundindo propósito em fazer a obra. Onde é que está isso na Bíblia? Mulheres que estão frustradas. E a frustração e o diabo conhece o poder de influência dela, porque quando uma mulher não está bem, todos ao seu redor, a sua casa não vai bem. No trabalho, em qualquer lugar. Elas perdem a paz porque elas estão desesperadas atrás do propósito. E eu fico assim, meu Deus, só precisamos ler a Bíblia e nós vamos saber qual que é o nosso propósito. A palavra diz que é edificar. E nós estamos acreditando que o propósito é fazer ministério, gravar CD, escrever um livro, abrir um canal no YouTube, abrir um devocional. Não é sobre realizar, não é sobre lugar, é sobre ser. Propósito não está relacionado a lugar, não está relacionado sobre realizar, está relacionado sobre ser. Existem muitas mulheres que estão realizando tudo isso que eu falei, mas não estão edificando nada. Nada. Só estão ocupando posições. O propósito na vida de uma mulher, pelos padrões bíblicos, é edificar. Estando esta mulher dentro de uma salinha dando aula para crianças, sendo dentro de uma escola ensinando, sendo num escritório, sendo faxinando, sendo exercendo a sua profissão. Meninas,
Não sei aqui na igreja, mas lá na minha igreja as mulheres quase surtaram quando começou aquela onda volta para o lar. Eu quase pirei como pastora de igreja. Porque elas chegaram para mim, pastor, eu não posso voltar para casa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar meu marido. E eu cheguei e falei, calma. Porque pessoas vivem experiências e padronizam essas experiências como se isso é o que tem que ser para todo mundo. Eu falei, meu Deus, nós precisamos de mulheres de Deus lá naquelas escolas onde estão pregando ideologia de gênero. Nós precisamos de mulheres de Deus no governo. Nós precisamos de mulheres de Deus em escritórios. Nós precisamos de enfermeiras, mulheres de Deus cuidando dos doentes. Nós precisamos de mulheres de Deus com propósito, edificando. Calma, falei para elas, calma. A realidade de uma não é a realidade de outra. Puxa o freio de mão. Tem uma faxineira, uma senhora, na minha cidade, que ela vai fazendo as faxinas, orando pelos donos da casa. Ela vai arrumando a cama. Ah, Deus. Vai expulsando, Senhor, todo espírito contrário, contra infidelidade nessa cama. Ah, Deus, vai. Isso que é edificar. Estando você em qualquer lugar. Mas nós acreditamos e por isso cruzamos o braço, porque estamos esperando coisas magníficos, públicos, estrondosos, grandes. Se você e eu não conseguimos edificar aquilo que está nas nossas mãos hoje, você acha que você estará apta para edificar coisas grandes? Não, porque a maneira que eu decido me posicionar hoje estabelecerá os lugares que eu ficarei de pé amanhã. Você viu a esposa do presidente? A Eichla contou um testemunho que uma certa vez, quando ela nem era famosa, a esposa do presidente, ela nem era conhecida, estava tendo um congresso de mulheres, e estava aquela mulher ali caladinha, servindo dentro da sala das pastoras. Ela repunha água, voltava, colocava comida ali, não dava uma palavra, só estava ali para servir. Anos depois, ela é a primeira dama do país. Então, a maneira que eu me decido me posicionar hoje, estabelecerá os lugares que eu ficarei de pé amanhã. O propósito é sobre o hoje. O propósito é eu ser hoje tudo que eu colocar as mãos, seja para edificar e seja para crescer. Foi este o poder que Deus deu à mulher. Porque lá na palavra do Senhor diz, Provérbios 14, 1. A mulher sábia, ela edifica, e a tola, com as suas próprias mãos, a derruba. Está aqui. É bem nessas duas definições que nós encontramos dois tipos de governos. Dois tipos de governos posicionados. E a Bíblia difere essas duas mulheres posicionadas entre a sábia e a tola. Não. A gente difere uma mulher de propósito no alcance que ela tem. Você não está nem aí se eu sou sábia. Mas se eu tenho 100 mil seguidores, ela está no propósito. E a Bíblia não está nem um pouquinho relatando sobre os alcances desta mulher. Está simplesmente a definindo sábia e tola. Pronto. Não fala de sobrenome, de grau de escolaridade, não fala de posses, aquisições, não fala de quantas curtidas, não fala de quão grande o ministério dela é, porque o seu sucesso não está aqui, ó, o seu sucesso está aqui, ó.
O seu sucesso não está em quanto você cresce, está no quanto você diminui. Eu costumo dizer que a escada de sucesso de uma mulher não é aquela que a leva ao pódio, mas é aquela que a leva à cruz. Porque é da morte que vem excelência. Da morte que vem excelência. Mas nós declaramos o poder de uma mulher, o propósito dela, a posição, pelo alcance dela. E a Bíblia fala, não estou nem aí com o seu alcance. É entre sábia e tola. Tem muitas mulheres em posições altíssimas, mas que mais ferem do que curam. Que mais derrubam do que levantam. E a Bíblia diz sábia ou tola. 2 estilos de vida totalmente contrastados. Que difere 2 estilos de vida. Preste atenção, meninas. Cada uma de nós caminha de acordo com o seu compromisso e conhecimento a respeito do propósito de Deus, em Deus, que é o edificar. Mas muitas não fazem noção, porque elas estão em busca de realização. Eu preciso fazer algo para Deus, eu preciso fazer algo para Deus, eu preciso fazer algo a Deus. E às vezes Deus vai usar para edificar o teu jardineiro, porque está em você, é sobre ser. As pessoas que passam pela sua vida serão edificadas, transformadas, só pelo contato que elas têm com você. Isso é propósito. Isso é propósito. E por isso que muitas não fluem, porque elas não compreendem. Enquanto elas estão indo em cultos, esperando a grande revelação, de apontar o dedo e dizer assim diz o Senhor, durante a sua caminhada, elas estão derrubando ao invés de construir. Porque propósito, ele é diário e não resultado. A pastora Érica chegou no resultado dela. Porque escreveu 3 livros, porque... Propósito não é resultado. Propósito, ele é diário. Todos os dias. Eu cumpro o meu propósito diariamente. Edificando, por exemplo, através das minhas palavras, a vida da Maiane quando a gente estava no avião vindo para cá. Nenhuma conversa e eu falar algo para ela ou ela falar para mim e aquilo mudar seu pensamento em um estalo de segundo. Edificação. O propósito, ele começa em mim. Propósito não é resultado. Não é, uau, concluiu. Não é algo palpável. Propósito, ele começa em mim para depois fluir através de mim. Nos livros, na palavra e assim por diante. Ou seja, na minha vocação. Porque qual que é o verdadeiro chamado na vida do crente? Qual é o verdadeiro chamado na vida do crente? Deus nos chamou para Ele. O chamado de Deus na vida de uma mulher é o Senhor. Todas as vezes que a Bíblia usa essa palavra chamado, era quando Ele chamava o homem para Ele, para falar com Ele. O que eu faço é a minha vocação, é o que flui através do meu chamado com Ele. Eu fui chamada para Deus. E o meu chamado em Deus flui naquilo que eu faço, mas através da edificação. Então, as características da vida diária de uma mulher posicionada em Deus mostra a quem ela teme e a quem ela serve. O que ela constrói ou o que ela derruba. Quando nós olhamos para o nosso governo, será que nós temos percebido as assinaturas que nós temos deixado por onde nós andamos? O que está acontecendo ao seu redor? O discernimento vai fazer você identificar o que é que está frutificando ao seu redor e o que é que está morrendo.
Os sinais são o seu ambiente. O que será que está fluindo? O que nós temos deixado através de nós? O que está acontecendo ao nosso redor? Crescimento ou destruição? Se nós olharmos para as nossas vidas, nós temos exercido um papel de edificação ou de demolição? Deus deixou a mulher a arte de edificar. A mulher sábia, ela edifica. Mas o que é sábia? Tudo tem um processo, né? Tudo tem uma... O que é uma mulher sábia? É uma sabedoria de escola? Que se for assim, estamos no sal, porque muitos não conseguiram estudar. Já conheci grandes mulheres de Deus, que não sabe, que a única coisa que ela sabe escrever é o nome dela. O que é sabedoria? É o berço que ela vem? É as faculdades que ela fez na sua vida? É os diplomas que ela carrega na parede dos seus escritórios? A Bíblia diz o quê? Que o temor a Deus é o quê? O princípio da sabedoria. A Bíblia ainda diz assim: pede-me e darei a sabedoria. Quando nós falamos, olha só, vamos esmiuçar isso aqui. A mulher sábia, ela edifica. Olha a palavra que a Bíblia usou, a edificação. Ou seja, existe construção a partir de parede? Se constrói um prédio, uma casa a partir de parede? Não. Você vai construir um prédio a partir do solo? Não. A edificação, a construção, ela inicia a partir do solo. Ou seja, a edificação, ela só é possível através de uma fundação, de um alicerce. É ali, de um alicerce. Então, o que muitas mulheres, às vezes, elas tentam edificar e acabam demolindo, é porque elas querem edificar sem ter fundação, sem ter alicerce, sem ter algo preparado, sem ter algo feito. Tanto a edificação como a demolição são resultados do fundamento desta mulher. Menina, precisa ter um solo, precisa ter uma estrutura, precisa ter um alicerce. E é aqui, neste momento, que eu inicio a minha mensagem nessa tarde, sobre esse alicerce. É aqui, através do alicerce, da estrutura, é que nós compreendemos a característica desses dois propósitos de vida que a Bíblia nos orienta. O edificar como o destruir. Alicerce, fundação, guarda essa palavra. Você não vai começar uma construção de uma casa pela parede ou pelo teto, você começa pela fundação. Você pode, aparentemente, admirar uma construção de uma casa ou de um prédio. Quantas vezes a gente não passa neste lugar e a arquitetura é simplesmente perfeita, mas você só vai saber a qualidade daquela casa, daquele prédio, daqui 1, 2 anos, que as rachaduras começam a aparecer. Não foi isso? A pastora Ana Paula estava conversando com a gente ontem, e eles tinham recebido uma notícia que eles ficaram arrasados, porque já gastaram tantos dinheiro, mais de 1 milhão na construção daquele lugar onde eles estão, para depois, quando estavam no gás para construir a igreja, chega um engenheiro e fala assim: está errado. A preparação desse solo, desse alicerce, que o antigo engenheiro aprovou, não suporta um segundo andar aqui.
não suporta. Então a gente pode admirar tudo por fora, pode ser maravilhoso, belíssimo. Todo aquele tempo, aquelas belíssimas obras revelam rachaduras, prédios que desmoronam, caem. Então a edificação, a demolição estão na solidificação daquela estrutura, da fundação desta mulher. A pergunta para você é: qual é o seu alicerce? Qual é a estrutura que você tem? Não é de vir em cultos, não é de assistir pregação, não é o tempo de evangelho que você tem, não é o tempo de conhecimento que você tem da palavra, mas é o quanto daquele conhecimento é visto na sua vida. Porque eu não sou o que eu falo, eu posso falar o que eu quiser para vocês, mas eu sou o que eu faço. Tem muita gente que está com conhecimento aqui na cachola, mas esse conhecimento nunca foi transformado em atitude de vida. Do que adianta toda a minha espiritualidade se a minha espiritualidade não é convertida para comportamento? Para caminhada? Qual é o seu alicerce? Por que que isso é importante? Porque, menina, onde tem uma mulher posicionada, tem um governo estabelecido. Nós administramos exatamente de acordo com a nossa estrutura. Por isso que a fundação ela é importante. Porque nós podemos estar no lugar certo e ainda assim exercer uma administração errada. Ela está no lugar certo, dentro da igreja, com uma família, mas ela tem uma péssima influência dentro de casa, na igreja, no trabalho, porque não tem alicerce, não tem fundação. Não é assim o governo de homens corruptos. Eles estão na posição certa. Eles têm todas as ferramentas que eles precisam. Mas eles estão governando de acordo com o alicerce deles, com o caráter deles. Corrupto. Tem tudo certo. Mas executam erradamente. O alicerce de uma mulher será visto no caráter dela, na vida dela. E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje o tipo de governo, de influência que algumas mulheres na Bíblia mostrou e o que elas construíram e demoliram. Eu queria falar primeiro sobre Jezabel. Jezabel, ela era rainha de Israel, rainha de Israel, rainha de Israel, meu Deus, sim, do povo de Deus. Jezabel é uma mulher na qual o seu nome significa casam sem coabitação, uma mulher que se recusava a construir laços. A Bíblia também fala, o nome dela também tem um significado de montão de lixo. Uma mulher que era filha de Etibaal da Sidônia, e hoje é a terceira maior cidade do Líbano. E naquela época, Jezabel era de uma das cidades mais importantes da Fenícia. Acabe, ele era o 7º rei de Israel. E o casamento deles aconteceu para estabelecer laços entre os fenícios e os israelitas. Provavelmente alguns estudos dizem que Jezabel, ela era sacerdotisa da deusa Astarte, uma divindade que na época era esposa de Baal. E no culto a esses deuses eram praticado todo tipo de orgia que você puder imaginar. E mesmo Acabe, conhecendo a lei mosaica, que proibia o casamento com povos pagãos, esse incrédulo homem casou-se com a mulher mais poderosa e vil da Fenícia. Ou seja, ela estava na posição certa, a rainha de Israel, do povo de Deus,
É uma posição nobre. Mas o seu caráter era corrupto. A sua estrutura era péssima. Jezabel é considerada a mulher mais ímpia e má citada na Bíblia. E pela sua influência, o seu marido, ele fez o quê? Construiu um altar, um templo a Baal. O seu propósito era conduzir o povo de Deus à adoração a outros deuses, e ela conseguiu, sabe o quê? Com a sua influência, perverter o coração de toda uma nação. Um povo que tinha visto os milagres de Deus. A sua bagagem espiritual não diz nada a respeito da sua maturidade espiritual. Nada. Nada. A mulher conseguiu, meninas, perverter o coração de toda uma nação. O caráter dela é definido por autoritarismo, inclinada a desejos carnais. A rainha Jezabel, ela incitava o rei Acabe a fazer o que diz lá em 1 Reis 21, 25, o que era mal aos olhos do Senhor. Ela conseguiu, ela perseguiu e matou profetas de Deus. E ainda assassinou indefeso Nabote, porque ele não quis vender a vinha para o seu marido. Uma mulher que descuidou da sua casa, da sua família, porque também Jezabel, ela era surda ao clamor do seu marido, da alma do seu marido. Porque ele era ambicioso, desejou uma vinha que não era dele. Em vez da mulher se posicionar e levar o marido para alinhar para algo que era correto, meu filho, você tem tudo. Ela não reprovou a atitude do seu marido, querendo entregar a ele. Ela não confrontou o seu marido com o pecado e o levou para Deus, não. Ela tomou o problema nas suas mãos, decidiu fazer o seu marido feliz, sendo complacente com a natureza pecaminosa dele. Então, num governo todo de engano, de mentira, ela assassina Nabote. Olha, com isso eu quero abrir um parênteses aqui, deixa eu falar algo com você. Toda obstinação conduz ao exagero. Toda obstinação conduz ao exagero, e todo exagero esconde uma falta. Presta atenção. Ela demonstra extremo poder e controle de tráfico de influência dentro do palácio. Meu Deus, quantas mulheres têm tirado aquelas pessoas que estão ao seu redor da visão, através da sua influência, do seu testemunho. Quantas mulheres que por caprichos estão levando outras pessoas a pecarem. Quantas? Já pensou, eu como pastora de igreja, o dia que eu tiver alguma desavença com uma irmã da igreja, eu inclinar o meu marido a dar ou não dar posição, a tirar ou não tirar a posição, a dar oportunidade com o microfone ou não? Meu Deus do céu, o sangue de Cristo me livra de um negócio desse. Porque nós temos esse poder de influência. Mulheres que não possuem estrutura, alicerce, ou seja, não possuem a assinatura de um governo de Deus em seus corações, usam de suas influências para satisfazerem os seus caprichos e para conduzirem pessoas ao reino desta terra, através de mentira, de manias, de persuasão, conversas maliciosas. Jezabel foi uma péssima mãe porque não nutriu nem o amor e a alma dos seus filhos. E o pior do que isso, conseguiu impetrar o mal no coração e no caráter dos filhos, dos netos. Gente, o que é que nós temos plantado no coração daqueles na quais nós temos responsabilidade? O que é que nós temos plantado no coração daqueles na qual nós convivemos? Sabe o que eu acho interessante nessa história de
de Acabe e de Jezabel, que dá até para falar no encontro de casais, é que eles trouxeram o pior que existia dentro de um e do outro. O relacionamento deles trouxeram à tona o pior um do outro. Eles queriam dominar a vida um do outro. Isso é ou não é poder de influência? Existem pessoas na quais você está relacionando, amizade, seja lá o que for, que estão extraindo o pior que tem em você e você não está percebendo. Então, meninas, olha, abrindo um parênteses aqui, para de caminhar com pessoas que te fazem pecar. Pare de caminhar com pessoas que te fazem cair. Pare de caminhar com pessoas que te levam a errar. Caminhe com pessoas que produzem em você frutos da eternidade. Foi isso que o salmista disse. Ele disse o quê? Senhor, eu quero ser amigos daqueles que amam e temem os seus estatutos, a sua lei. O que você está edificando? Quais são as suas estruturas? Quais são as suas estruturas? Onde estiver uma mulher posicionada, um governo será estabelecido. O que você está esperando? É tempo de edificar agora. O que tem manifestado através das nossas vidas? Vida ou morte? Paz ou guerra? Edificação ou demolição? Um outro governo estabelecido através de uma mulher posicionada foi o de Herodias. Uma mulher totalmente, bichinha, descontrolada, era aquela Herodias. Meu Deus do céu. Totalmente descontrolada. Uma mulher ambiciosa, astuta, gananciosa. Herodias, ela era casada com seu tio, Filipe. E juntos eles tiveram uma filha, Salomé. A Bíblia relata que em um certo tempo da história, Herodes Antipas, que era meio-irmão do seu marido, foi visitar o casal. Foi visitar o reino. Foi lá visitar. Só que tem que a Bíblia diz que quando os dois se viram, eles se apaixonaram. Que era cunhado dela, né? Gente, isso acontecia na Bíblia também. As histórias doidas que a gente ouve nesse tempo, no século 21, minha filha, mas já acontecia na Bíblia, sim. Herodias se apaixonou com Herodes de Antipas. Apaixonou. E ali ela viu a oportunidade dela ter poder, ter mais poder. Dela ser mais famosa ainda, riqueza, influência. Porque Herodes de Antipas, ele era considerado um dos homens mais poderosos que existia. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ela vai, se separa do seu marido, afrontando a lei que proibia a troca de mulheres, principalmente entre irmãos, e ela vai e se casa com Herodes. Mas é bem neste momento que a bichinha fez isso, bem nesse momento que estava fluindo o ministério de quem? De João Batista, o homem que não poupava ninguém. Ninguém. Bem nesse tempo estava fluindo o ministério de João Batista, um servo de Deus que pregava a verdade, custe o que custar, e ele não poupava ninguém, seja do mais pobre ao mais rico, ou seja, aqueles profeta mesmo. E ele não poupou o casamento ilegal de Herodes com Herodias. Claro que não. Esse homem se posicionou, falava publicamente, e essa mulher começou a odiar esse homem. Quem que é esse homem? Por que ele está falando isso? E ela falava, eu vou acabar com esse homem. Eu vou acabar com esse homem. E ela esperava, porque mulher, você pode pegar os noticiários.
Você pegar os noticiários, você vai ver que os crimes cometidos por mulher, os negócios é bem programado, bem certinho. Ela fez o quê? A bichinha esperou a hora certa. Ela aguardou. Ela aguardava o dia que ela calaria a voz profética de João Batista. E aí, o que acontece? Chega o dia do aniversário do seu marido. Chegou o dia do aniversário de Herodes, todos os homens mais poderosos daquela região viriam para a festa, né? E aí ia ter um banquete, ia ter bebida, ia ter tudo aquilo que você pode imaginar. E então ela chega para a filha dela, vem cá minha filha, vem cá Salomé. E fala assim para Salomé, tu vai entrar lá dentro daquele salão. Você não precisa abrir a boca. Olha o poder de influência de uma mulher. Minha filha, tu não precisa abrir a boca, você não precisa esgoelar, você não precisa nada, você só vai dançar. Você só vai sensualizar. Você só vai mostrar a tua beleza. E a Bíblia diz que aquela mulher entrou, aquela jovem, Salomé, entrou ali no meio daquele salão e ela dançou tão sensualmente. Aquela jovem, ela encantou os homens de uma tal maneira que Herodes, seduzido pela enteada, ele diz a ela, ele faz uma proposta a ela que mulher nenhuma negaria. Nenhum negaria. Nenhum. Não foi isso que Salomão disse? Conheci algo mais amargo do que a morte. A mulher cujo coração são laços e engano. E um homem que teme a Deus fugirá dela. Isso é o homem mais sábio falando. Dizendo que a mulher, ela é pior do que a morte. De tanta influência, poder de influência que ela tem. Está aqui. Salomão dizendo isso. Conheci algo pior do que a morte. A mulher cujo coração são laços e engano. Ele ainda deixa um conselho para os homens. O homem que teme a Deus, foge, meu filho. Corre. E aqui está um exemplo. Ela só dançou. Sensualizou. O padrasto ficou totalmente seduzido e encantado por aquela mulher. E então ele faz a proposta que nenhuma mulher negaria. Pede-me o que quiseres, que eu te dou. Até mesmo a metade do meu reino. Sou um homem louco para fazer um trem desse. Sou um homem, meu Deus. E faz uma proposta dessa, meu filho. Pede-me o que quiseres, até mesmo a metade do meu reino, que eu te darei. Herodias vira, está aí. Eu imagino um Salomé. Mãe! A mulher gostava de poder, a mulher gostava de dinheiro, a mulher gostava de riqueza, de influência. Eu imagino o Salomé, mãe, nós podemos ter a metade do reino, você vai ser a mulher mais poderosa. Você vai ser, não, filha. Tu vai pedir a cabeça do profeta numa bandeja, só isso que eu quero. Mas tu não quer poder, tu não quer dinheiro. Não. Dai-me num prato a cabeça de João Batista. E adivinha? Ela teve. Eu acabei de falar com você sobre a estrutura e o caráter de duas mulheres. Falamos de uma mulher que levou uma nação inteira à perdição e uma mulher que conseguiu calar uma voz profética. Grande e assustador é o poder de influência de uma mulher. E por causa da influência de uma mulher, o homem mais sábio que já houve na terra,
Um homem que viu Deus, presta atenção, viu Deus. A Bíblia diz que ele terminou os seus dias adorando os deuses das suas mulheres. Isso, meninas, isso me gera temor. Não importa a posição que você estiver, se você não tiver vida com Deus, se você não tiver fundamento, se você não tiver estrutura, a demolição não é só na vida dos outros, não, é na sua também. O homem mais sábio, um homem que viu Deus, ou seja, experiência com Deus, encantado pelas suas mulheres, porque ele teve mais de 300 esposas e 700 concubinas, umas 900 mulheres. Como aguenta 900 mulheres? Meu marido diz que não aguenta eu, às vezes, sozinha. Como que ele aguentava 900? Não sei. Meu marido fala, se eu tivesse 2, Érica, misericórdia. Mas o fim dele, ele se perdeu nos deuses de suas mulheres, um homem que teve experiência com Deus vivo. Pela influência de uma mulher, um homem segundo o coração de Deus, adulterou e cometeu um adultério, cometeu um assassinato, que foi Davi. Não subestime o poder de uma mulher. Onde tiver uma mulher posicionada, ali terá um governo estabelecido. Vai ter um governo estabelecido. Qual é a sua estrutura? Presta atenção naquilo que ninguém está vendo. Qual é o seu fundamento, a sua fundação? Onde estiver uma mulher posicionada, um governo será estabelecido. Seja este lugar de posição o mais improvável que tiver. E a gente vê isso na vida de Esther. A Bíblia diz que Esther servia a quem? A quem que Esther servia? Ao Senhor. Mas ela foi escolhida para casar com um homem ímpio. Assuero, ele era um dos homens, um dos mais poderosos reis do Império Persa. Mais poderoso. Era um homem de guerra. Um homem poderoso. E também baita de um homem intolerante. Porque, olha, Assuero, a maneira que você quiser chamar ele, o homem ele era tão intolerante a ponto de tirar o cargo da sua própria mulher, porque ela não quis comparecer num banquete. Pensa num homem ignorante. Então, não vou contar a história que você já sabe, mas o que acontece? Ele tira a esposa dele do cargo, não importa os anos de casamento que tinha, e ele vai e se casa com quem? Logo com uma crente, igual o Bolsonaro, casou com uma crente, coitado, não tem noção do que fez. Meu Deus, a Sueli me casa com a crente, com a mulher de Deus. É literalmente quando você acorda pela manhã, o diabo olha e diz assim, cara, lá vem ela. Acordou essa mulher. Então ele vai e se casa, ele tira uma que fazia o que ele queria e me bota uma crente no lugar dela. E é tão interessante, a Bíblia relata que quando o rei viu Esther, ele se apaixonou por ela. Tanto que a Bíblia diz que teve feriado no reino. E banquetes. E esses feriados e banquetes, eles levavam 180 dias. A Bíblia diz que teve paz no reino. E nós estamos falando de um homem de guerra. Um homem de luta. A presença de Esther trouxe paz para o reino. Uma mulher que conseguiu aplacar um ignorante, um intolerante. Calma. Mulheres, quando você está posicionada em Deus,
Quando você é uma mulher que edifica, que o seu propósito é edificar, Deus te faz governar e construir em terras improváveis. Totalmente improvável. Com a sabedoria daquela mulher, e não esperneando, gritando, ela fica sabendo de todo um plano que ia matar o povo dela, isso incluindo ela. Uma levou a nação à perdição, e outra, através de uma mulher, trouxe salvação para uma outra nação, por causa de uma mulher. Uma mulher. Prepara banquete, tira banquete, prepara banquete e faz festa. Não, olha, eu vou entrar na presença do rei. Ele está apaixonado, vou entrar devagarzinho. Ele vai estender o cedro dele para mim. Entra, estende o cedro, ou seja, não mata a bichinha. Ela entra e prepara aquele jantar e ela consegue salvar todo um povo. Numa terra de ímpios. Eu e você somos portadoras de uma influência incrível, mas como é que nós temos escolhido exercer? Ela trouxe. Aí nós pegamos Abigail, uma mulher que era casada com um homem tosco, um ogro. Pensa num ogro. Era Nabal, homem ruim. Davi protegia quando estava fugindo, a terra dele protegia aquele povo todo. Aí no dia que Davi vai lá pedir água, ele fala, não dou, não quero. Vou matar esse homem. Ela tinha ali a oportunidade dela, o quê? Então mata, leva Jeová, em nome de Jesus esse homem. Leva. Ela poderia ter visto ali a oportunidade dela de catar as malas e falar, olha Deus, faz a justiça que o Senhor quiser fazer com esse homem. Mas quando ela ouviu que Davi estava vindo para matar o marido ogro, um homem ruim, e que ia vir matar os homens daquele lugar, o que ela faz? Não, deixa eu me preparar. Ela honrou a posição dela. Porque é o que a pastora Ana Paula falou aqui ontem, a gente espera condições prováveis para fluir. Minha filha, tu não vai fluir nunca, só quando você chegar lá no céu. Lá que é tudo certinho, aqui não. O dia que eu tiver filho, eu faço. O dia que eu casar, eu faço. O dia que eu for feliz com isso, eu faço. O dia que eu formar, eu faço. O dia que essa luta na minha casa passar, eu faço. Você não vai fazer nunca. Por isso que essa canseira, qual que é meu propósito, porque a gente sempre está focando no resultado. E propósito, ele é vivido diário. Ela se prepara toda, ela pega tudo que ela faz uns pães ali, prepara, vai lá naquele homem. Olha o poder de uma mulher. E ela começa a elogiar o bendito do homem. O Senhor é forte. Olha as palavras de uma mulher. Davi com uma raiva, ira. Um homem que fugia de fazer vingança com as próprias mãos, estava preparado para fazer vingança com as próprias mãos. Um homem que fugia, agora estava preparado. E ela chega e começa a elogiar aquele homem. Olha, rei, quer dizer, não é nem rei, né? Davi. Você é um homem valente, um homem de Deus, e começa a elogiar mulheres posicionadas em Deus, com palavras certas. Meu Deus, elas fazem milagres acontecerem. Um homem irado, o que ela faz? Ela acalma aquele homem. Ela eleva a identidade de Davi. Você é um guerreiro, um homem de Deus. E ela consegue evitar uma chacina. Onde tiver uma mulher posicionada, um governo será estabelecido. Como tem sido o seu governo? Qual é o seu alicerce? A verdadeira mulher de Deus, mesmo com o pouco, ela consegue exercer influência. Hoje você vai sair aqui deste lugar compreendendo que o propósito de Deus na sua vida
É edificar, menina. É edificar. As outras coisas vão ser acrescentadas, mas é edificar. O que é que você tem feito hoje com o que está nas tuas mãos hoje? Nem tudo nós temos o controle. E quem disse que Deus quer que você tenha o controle? Deus, Ele quer que você edifique com o que você tem nas mãos. O pouco nas suas mãos com Deus é infinito. Porque Deus não precisa de muito, Ele precisa de pessoas posicionadas. Deus, Ele tem capacidade de fazer prosperar o pouco que está nas nossas mãos. Se coloque de pé nessa tarde. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É tempo de nós fazermos uma autoanálise. Sabe, meninas, a comparação está matando mulheres dentro da igreja. Por isso que nós não conseguimos nos posicionar diante do propósito de edificar, porque nós estamos comparando resultados de uma das outras. Nós estamos declarando aquelas que são privilegiadas por Deus. Vai me dizer que você nunca encontrou essa no seu caminho? Ah, o Senhor, Ele não me ama. Ah, o Senhor ama a fulana, Deus ama a ciclana. Olha a minha vida, elas comparam a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, por aquilo que é executado na vida delas. Elas conseguem medir o amor de Deus pelas suas vidas, mediante o tanto ou pouco que ela sofreu. E eu costumo sempre dizer, Deus, Ele não tem as suas preferidas. São mulheres que fizeram de Deus a sua única prioridade. Eu tenho 2 filhas. Quem é mãe vai me entender, eu amo as minhas filhas incondicionalmente, eu amo elas. Mas cada uma delas recebe de mim o tanto que elas se dedicam no relacionamento comigo. Se você tem 2 filhos, um dele é viciado em drogas e o outro é estudioso, trabalha, você ama um mais do que o outro? Claro que não. Você os ama, mas você daria a sua herança para o teu filho que hoje tem problema com drogas? Você daria? Mas você deixou de amar ele? E você está querendo dizer para mim que Deus te ama menos ou mais por causa do que você tem, o tanto que você sofreu ou deixou de sofrer? Existem as filhas desgarradas e existem as filhas próximas. Qual você deseja ser? Quanto mais próxima do teu pai, mais alicerce, mais raiz profunda, mais profundidade em Deus, mais você usufrui deste amor, desse relacionamento. Mas quanto mais você fica igual um cachorro lambendo ferida, quanto mais você fica nesse vitimismo, nesse sofrimento, eu não dou nada, eu não sou nada, eu não sou aquilo, mais na comiseração, mais distante você está de usufruir. Não é Deus. Uma certa vez, uma criança chegou para o seu pai e disse assim: pai, que tamanho que é Deus? Que tamanho que é Deus? E estava passando um avião e o pai falou assim para o filho: filho, que tamanho que é aquele avião? Nossa, pai, desse tamanhozinho. Então vem cá. Pegou o filho, botou no carro, foi lá no aeroporto. E chegou num lado da pista que dava para ver exatamente o avião. E ele falou assim: filho, qual o tamanho desse avião? Nossa, pai, vou falar igual mineiro, nu. Nu, pai. Esse avião é grandão. Pois é, meninas, o tamanho de Deus depende da sua visão. De onde é que você está vendo, distante ou de perto? Chegou a hora de nós trabalharmos os nossos alicerces. Chegou a hora de nós trabalharmos a nossa fundação, senão vai entrar congresso e sair congresso. Congresso e sair congresso, e nada vai mudar. Porque você está
esperando a revelação. Você está esperando a imposição de mão. Você está esperando, assim diz o Senhor. Você está esperando. E Deus está falando: você é o propósito. Você é o propósito. Edifique. Quais as armas que eu tenho na mão? Edifique. Esse é o propósito de Deus na sua vida. E nesse momento na qual eles estão orando, e eu vou orar, cantando, eu vou orar depois, eu quero que você fale com Deus. Eu sei lá como é que está a tua vida. Você vai falar para Ele, falar: Deus, está tudo desmoronando ao meu redor. Quando eu abro a boca eu firo, onde eu ponho a mão as coisas não vão certo. Deus, eu estou cheia de amargura, eu estou cheia de tristeza, eu estou cheia de falta de perdão, eu estou amarga, toda rancorosa. Me visita nessa tarde. Só você pode decidir como que você vai sair daqui hoje. Só você. Não é responsabilidade minha, nem da liderança. É tua. Entrega no altar e receba o favor do Rei. Tira esse tempinho, entregue isso para Ele. Fala com Ele o que está te incomodando, o que não está deixando você caminhar. Passado, dores, falta de perdão. Menina, já passou, não vai adiantar nada carregar isso aí. Não vai adiantar ficar a noite sem dormir, não vai. Entregue isso para o Senhor. Feche os teus olhos, fale com Ele. Deus está na casa, Deus está neste lugar. Oh, toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar, Senhor. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, oh. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Entregamos a ti tudo, Pai. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Entrega. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, oh. Eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh.
ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor, nesta tarde, ó Deus, aqui se encontra neste lugar filhas amadas. Senhor, aqui não está nenhuma mulher por acaso. Senhor, ninguém veio aqui para um tempo de entretenimento. Senhor, aqui não entrou mulheres, ó Pai, para passar uma tarde simplesmente aconchegante. Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. E esta tarde foi determinada pelo teu tempo, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre a vida destas mulheres aqui, ó Pai. Deus, eu não sei a condição da sua terra, eu não sei a condição do seu solo. Deus, eu não sei como elas entraram aqui neste lugar, mas de uma coisa eu sei, que a chuva do Senhor, que a bondade e a misericórdia do Senhor que nos seguirão todos os dias da nossa vida, está presente agora nesta casa. Sinta agora o refrigério de Deus sobre a tua vida. Sinta agora a graça de Deus sobre a sua vida. Sinta agora a chuva do Senhor caindo sobre a sua terra neste momento. Deus está nesta casa. O Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar. Pai, em nome de Jesus, sara, Deus, essa terra. Em nome de Jesus, agora sara este coração. Deus querido, esta mente confusa desta mulher, ó Pai. Senhor, essas vozes que ela tem ouvido no ouvido dela, Pai. Deus querido, essa mulher que não tem dormido direito. Deus, esse coração triste e amargurado. Essa mulher que não libera o perdão e não deixa o passado para trás. Pai, agora em nome de Jesus, que as correntes começam a serem quebradas. Oh, recaia rabasobe cantarabachei. Oh, rerabasobe cantarabachei, recaia rabasobe. Rerabasobe caia rabachei. Deus, aquilo que os nossos olhos físicos não podem ver. Oh Deus, aquilo que homem nenhum pode fazer. Visita os cômodos mais profundos desta alma hoje. Oh Deus, visita, Senhor, os cômodos mais profundos desta alma hoje. Oh, rerabassou. Deus, em nome de Jesus agora, jogue luz nesse quarto escuro, Deus. Senhor, jogue luz agora nesse quarto escuro, ó Deus. Oh Deus, em nome de Jesus agora esse coração receba, Senhor, o sopro de vida. Que a luz de Cristo, que a luz de Cristo que resplandece seja sobre a sua vida, seja sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Deus, há um ambiente profético sobre este lugar. Há um ambiente profético sobre este lugar. Abra os olhos das tuas filhas, ó Deus, para que elas possam discernir o ambiente deste lugar, para que elas possam ter a ideia daquilo que elas estão acessando neste lugar, daquilo que está sendo liberado agora sobre este lugar, ó Deus. Oh Senhor, nós ouvimos, ó Pai, nós podemos ouvir, ó Deus, nós podemos, ó Deus, pela fé. Senhor, cadeias estão sendo quebradas, correntes estão sendo, ó Deus, quebradas agora. Mulheres estão sendo libertas de cativeiros na alma, Deus. Oh, recaiarabasobe cantarabachei. Oh, recantarabasobe caiarabaxei. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Oh, seja bem-vindo neste lugar, Jesus.
Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo nesta casa. Oh, Senhor, o Senhor é bem-vindo neste lugar. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Oh, o Senhor é bem-vindo neste lugar, ó Deus. O Senhor é bem-vindo neste lugar, ó Deus. Oh, Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo neste lugar. Começa a liberar porções específicas, ó Deus. Começa a liberar porções específicas, ó Deus. Olhos espirituais estão sendo abertos neste lugar, ó Deus. Oh Senhor, vozes proféticas, ó Deus. Oh Senhor, mulheres que se escondiam de Ti, ó Deus, oh, se posicionam para edificar. Oh, recaia rabasobecaia rabachei, rei rabasobecaia ra, rita rabasobecaia rabachei. Oh Senhor, vai tirando as ataduras, ó Deus. Vai tirando as ataduras, Senhor. Ah, vai sarando a terra, Senhor. Oh Deus, nós acreditamos, ó Pai. O Teu Espírito se faz presente neste lugar, ó Deus. O Teu Espírito se faz presente aqui neste lugar. Olha a mão de Deus sendo estendida para este lugar. Oh Senhor, nós cremos, Deus. Nós cremos e assim vemos. Pela fé nós vemos, ó Pai. Pela fé nós vemos, ó Deus. Pela fé nós vemos, ó Deus. Pega as tuas mãos santas e coloque no ombro desta mulher que está ao teu lado. Oh, do que você está cheia mesmo? Do que você está cheia mesmo? Como uma corrente, Senhor. Como um fogo que se alastra numa palhinha bem pequena, Senhor, seca, Pai. Senhor, em nome de Jesus, o que está fluindo desta mulher que é do Teu Espírito, transborde agora sobre a vida desta outra mulher, Senhor. E o que estiver na vida dessa outra mulher que está sendo fechado, Senhor, como uma torneira que está fechada, que nada está fluindo, o que tem na vida dela é poderoso o suficiente, ó Pai, para transbordar para a vida desta mulher, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós cremos na unidade do Teu corpo. Nós cremos na unidade do Teu corpo. Nós cremos naquilo que flui através das nossas vidas, ó Pai. Talvez essa mulher, ó Deus, há muito tempo não recebe um abraço. Às vezes há muito tempo essa mulher não recebe uma oração. Às vezes há muito tempo essa mulher não libera, não recebe uma palavra sobre a vida dela. Que essa mulher que está ao lado dela seja, Senhor, uma mulher que edifique agora. Que edifique agora, Senhor, e ministra sobre a vida dela aquilo que está fluindo no Teu coração, aquilo que está transbordando na tua alma. Deus está nesta casa, Deus está neste lugar. Oh Senhor, Deus está neste lugar. Oh Espírito Santo, obrigada pela Tua presença neste lugar. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Minha vida dou a Ti, Senhor. Rendido a Ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu. Cante mais uma vez, minha vida dou a Ti, Senhor. Rendido a Ti estou e pra sempre
Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 oh. Diga isso, eu sou teu e tu